Então, ó, começando o exercício 1 aqui, a gente sabe que se tem uma trabalho é P vezes a variação do volume, né? Então pode ser ou alternativa C ou alternativa D, mas como o gás sofre uma expansão, aqui ó, o gás se expande, só pode ser o trabalho positivo, não tem dúvida. Beleza? Fera? Todo mundo já viu a lista lá? A lista tá lá? Todo mundo tranquilo? Então, ó, eu vou pro 2. O 2 fala assim, ó, por que não pode ser a? Porque é divisão, ó. É P dividido pelo delta V. Trabalho é P vezes delta V, tá? Essa é a definição de trabalho, tá? Trabalho é a multiplicação de pressão vezes a variação do volume. Esse é o trabalho. Exercício 2. Esse 2 fala assim, ó, um gás ideal é comprimido, ó. Então você já bom, se é comprimido, qual que é a relação imediata que você tem com a compressão? Se é compressão, você sabe o quê? Trabalho é negativo. Então, falou em compressão, você sabe que o trabalho é negativo. Comprimido por um agente externo e ao mesmo tempo que recebe, ó, recebe calor de 300 joules. Se ele recebe calor, esse calor é positivo ou negativo? Positivo. Se ele cede calor, se ele está perdendo calor, ele é negativo. De uma fonte térmica. Sabendo que o trabalho é 600 joules, então ele me deu o trabalho, ó, esse trabalho vale 600 joules, e ele quer saber a variação da energia interna. O que eu uso aqui? A gente sabe que o trabalho é positivo, 600 joules. O que eu faço para achar a variação da energia interna? Primeira lei da termodinâmica. Muito bem. Então, ó, se eu quero saber a variação da energia interna, eu uso a primeira lei da termodinâmica. Ih, peraí que a câmera... Esqueci de mexer. Rafa, você tá gravando? A imagem tá caindo muito. Tô gravando. Então, ó, primeira lei da termodinâmica, eu sei que... Ah, eu sei porque que tá caindo muito. Liga a internet só pra mim no cabo. Você não desligou pra usar? Eu desliguei, mas eu liguei de volta. Então, ó, eu quero saber a variação da energia interna. É isso que eu quero saber. Se eu quero saber a variação da energia interna, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar a primeira lei da termodinâmica. Eu sei que a quantidade de calor que eu ofereço para o sistema é igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Quantidade de calor 300, trabalho 600, variação da energia interna menos 300 joules. Pode perder um exercício desse no vestibular? Não é difícil, se você souber tudo, ó, é isso que eu bato sempre na tecla. Você precisa saber todos os exercícios simples de todos os conteúdos, porque isso vai fazer você ter um grande desempenho, tá certo? Então, ó, esse é o exercício 2, é o 2, ficou 1 aqui porque eu tinha colocado 1 aqui antes, mas eu tentei colocar um 2 em cima. O trabalho não tinha que ser negativo. Opa, verdade, você tem razão. Que ele foi comprimido, né? Menos. Então, ó, vai pra lá, ó. Ficou 900. Tá? Deixa eu fazer de novo aqui. Delta U é igual a 900 joules. Que ele foi comprimido. Eu abaixo. Então, ó. Menos 600. Certo? Comprimido, ele recebe o calor. Ele é positivo, foi comprimido, menos 600. Então a variação da energia interna é 900. Alternativa A. Beleza? Tá claro para vocês? Sim ou não?
Se é comprimido, ó, o menos é por quê? Porque comprimido, o mais é porque ele recebeu o calor. Se fosse uma expansão, positivo. Se ele estivesse cedendo calor, negativo. Substitui os valores. A gente encontrou que a variação da energia interna é 900 joules. Tranquilo para todos? Alguma dúvida? Dúvida, não dúvida? Sem dúvida, vocês sabem de tudo. Vocês estão respondendo, hein? Não sei. Tranquilo. Não, não. Ó, vamos pro 2. Pro 3, desculpa. O 3, o que ele fala no 3? O 3 é um exercício bom, tá? Porque ele vai analisar várias coisas aí. O gráfico abaixo representa uma transformação sofrida por 4 mols de um gás ideal monatômico a respeito dessa transformação assinale o que for correto, tá? Então, para esse exercício 3, a gente precisa da equação geral a equação dos gases ideais, que é a PVNRT, tá? Eu não dediquei uma aula sobre isso, porque eu posso muito bem explicar essa ideia de PVNRT dentro da aula, tá certo? Então, ó, dentro do exercício. Então, ó, o gráfico abaixo apresenta uma transformação. Eu tenho 4 mols aqui, e ele falou que a constante universal dos gases é 8,31 joules por mol vezes Kelvin. Ó, sempre quando ele te dá uma constante no exercício, a constante é uma referência muito boa para você ver as unidades. Ó. Tá vendo? Ó? O que a gente vai usar tem que estar tudo em mols, tudo em Kelvin, tudo em joule. Tá? Então, ó, joule, mol e Kelvin. Aí a gente tem um gráfico de P contra V. Ó, presta muita atenção. Nossa, pelo amor de Deus. Nas unidades, ó. A pressão é 10 a sexta. Então, ó, a pressão do ponto A vale 3. 3 vezes 10 a sexta Newton por metros quadrados. O volume no ponto A vale 0,1. 0,1 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos. Prestem muita atenção nas unidades dos eixos. Isso é muito importante. Tá certo? Então, beleza. Então, ó, você bate o olho. Você tem um gráfico de P contra V. O gráfico de P contra V, o que você pensa quando você tem um gráfico de P contra V? Trabalho. Você sabe que se você calcular o trabalho no gráfico, você tá fera, tá certo? Então, ó, você tem um trabalho de P contra V, tá? Que vai do ponto A para o ponto B. Então, eu sei que a pressão no ponto A vale 3, o volume no ponto B vale 0,1, a pressão no ponto B vale 1 e o volume no ponto B vale 0,5. Beleza. Aí ele te dá várias alternativas aí. Na 1 ele fala, o trabalho foi realizado sobre o gás. E aí, o trabalho foi realizado sobre o gás? O que significa o trabalho ser realizado sobre o gás? Alguém sabe? Ele recebe trabalho. Se ele recebe trabalho, o que está acontecendo? Se ele recebe trabalho, ele comprime. Tá? Ele comprime. Se ele está recebendo trabalho, ele comprime. Então, ó, se o trabalho é realizado sobre o gás, ele tem que comprimir. O que aconteceu? Não teve variação de volume aqui, ó. Para ir do ponto A para o ponto B, ele não variou o volume? O volume aumentou. Se o volume aumentou, significa que ocorreu o quê? Uma expansão. Então, para ir do ponto A para o ponto B, ocorreu uma expansão. Se ocorreu uma expansão, quer dizer que o gás realizou o trabalho e não sofreu o trabalho. Tá muito claro isso para vocês? Para todo mundo, isso aqui tá muito claro, claríssimo. Então, ó, o
O 01 é falso, tá? Porque ele fala que o trabalho foi realizado sobre o gás e, na verdade, houve uma expansão. Como que eu sei que houve uma expansão? Porque o A tinha um volume 0,1 e ele foi para o B com volume 0,5. O volume aumentou. Se o volume aumentou, expandiu. Se expandiu, o gás realizou o trabalho. No B, a transformação foi isobárica. O que significa isobárica? Pressão constante. Essa transformação foi a pressão constante? Para ir do A e ir para o B, foi a pressão constante? Não, teve variação de pressão. Então, ó, a transformação foi isobárica? Não foi. A transformação não foi isobárica. É falso. Agora na 4 ele pergunta: o trabalho realizado na transformação foi de 8 kJ? Vamos calcular então. Ó, agora eu quero calcular o trabalho. Eu tenho um gráfico aqui, tá? Então, eu vou calcular na 4 aqui. Bem, cuidado, o trabalho é a área embaixo da curva. Então, ó, é tudo isso daqui que eu tô pintando de laranja, certo? Essa figura que eu tô pintando de laranja, que figura que é? É um trapézio. Muito bem. Então essa figura que está em laranja é um trapézio. Eu vou calcular a área desse trapézio para calcular o trabalho. Ó, a base menor vale 1. A base maior vale 3. E a altura vale 0,4. Só que cuidado. Vale 3 vezes 10 à sexta, vale 1 vezes 10 à sexta e vale 0,4 vezes 10 à segunda. Então, ó, o trabalho é igual base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Tá? Esse que é o trabalho. Base maior vezes base menor vezes a altura dividido por 2. Porque o trabalho é a área do gráfico. A base maior vale 3 vezes 10 à sexta. A base menor vale 1 vezes 10 à sexta. Todo mundo está na unidade correta? Tá. Newtons, metros quadrados e metros quadrados. Altura, 0,4 vezes 10 a menos 2. Tudo isso dividido por 2. Ó, se a potência de 10 é a mesma, 10 à sexta e 10 à sexta, eu posso somar 3 mais 1, 4. Então, 4 vezes 10 à sexta vezes 0,4 vezes 10 a menos 2. Dividido por 2. Dividir por 2 por 2. Isso aqui dá 0,8. 2 vezes 0,4, 0,8. 10 à sexta fica 10 à quarta. Isso daqui, ó, só para ajustar na resposta, eu posso andar a vírgula uma casa para a direita. Se a vírgula andou uma casa para a direita, eu subtraio o expoente. 8 vezes 10 à terceira joule. Isso significa que é 8 kJ. Ó, que exercício bonito, porque ele exige que você tenha conhecimento sobre as unidades. Se você não tem conhecimento sobre as unidades, você não consegue responder ele, tá? É um exercício bem completinho. Ele é simples, mais ou menos, porque ele está fazendo o grau de exigência aqui, não é baixo não, tá? E aí, o que vocês acharam? Até aqui. Tranquilo, não tranquilo? Não entendeu nada? Fera? E aí, vocês estão achando que vocês estão a caminho do Olimpo já? Então, ó. Então, beleza. Então, eu vou pro próximo item. Vou virar aqui. Então, ó, o próximo item ele pergunta, é o 08. O texto do gás, a temperatura do gás para a situação A vale aproximadamente 90 kelvins? Ele faz uma pergunta sobre temperatura. Tá? Bem, no começo do exercício, ele usa essa palavra aqui, ó, gás ideal. PVNRT só funciona
para o gás ideal, tá certo? PV/nRT. Ele quer saber a temperatura no ponto A. Percebe que no ponto A eu tenho a pressão, eu tenho o volume e eu posso encontrar a temperatura. Então, ó, a pressão no ponto A vale 3, cuidado, 10 a sexta newtons por metro quadrado. O volume no ponto A vale 0,1 vezes 10 a menos 2 metros quadrados. Metros cúbicos, desculpa. Se você errar aqui, ó, não olhar, não observar isso daqui, vai tudo por água abaixo, tá? E ele te deu o número de mols, ó. Ele falou que o número de mols, ele falou que tem 4 mol. 4 mol. E ele falou que a constante dos gases é 8,31 joule por mol vezes Kelvin. Então a resposta já vai sair em Kelvin, tá? Que é algo importante. Então, ó, anotei tudo que a gente precisava saber do exercício, né? Eu tenho pressão, tenho temperatura. Então, ó, eu vou falar da equação de Clapeyron. Equação de Clapeyron. Isso aqui vocês veem num detalhe um pouco maior em química. O que a gente sabe da equação de Clapeyron? PV é igual a nRT. Certo? Eu quero a temperatura, então o que eu faço com a temperatura? Eu isolo a temperatura. Então, temperatura é igual a PV sobre NR. Ó, uma coisa importante. Se aqui está em joule, tudo tem que estar em newton e metros quadrados. Newtons e metros. Tudo está em newton e metro. Então, beleza, as unidades estão corretas. Pressão 3 vezes 10 a sexta. Volume 0,1 vezes 10 a menos 2. Número de mols 4. O R 8,31. Então, ó, fazendo essa conta moleque aqui, isso daqui vai dar 90,25 kelvins. Sucesso? Então, que é a conclusão que a gente chegou? Que a A4 e a A8 é verdadeiro. E aí, o que vocês estão achando? Difícil ou fácil esse negócio aqui de gases, aqui de coisa? Tranquilo por enquanto, né? Tá ruim a conexão pra vocês ou... Péssima. É, por isso vocês estão falando pouco, né? É. Eu vou tentar mudar pro YouTube, pra ver se no YouTube a conexão melhora um pouco. Porque aqui tá todo mundo conectado junto, né? Então, sei lá, pode ser que melhore. Se alguém souber que não melhora, aí me avisa, porque aí eu nem faço essa transição. Tá? Então, ó, esse foi o exercício 3. Vamos ver, o 4 não precisa. 5 precisa. 5 precisa. Não. Que isso? Não, vai ter online, mas vai ser online no YouTube, entendeu? É, vai ser uma live no YouTube. Isso. É isso aí. Né? Porque eu acho que lá, porque por exemplo lá eu só vou transmitir. Aqui tá todo mundo conectado, né, junto, né? Então isso pode ser um problema. Ó, então ó, a 5, exercício 5. Exercício 5 fala assim, ó. O diagrama P versus V ao lado ilustra uma sequência de processos termodinâmicos executada por um gás ideal monatômico. Ó, de novo,
apareceu a palavra gás ideal. Se aparece a palavra gás ideal monatômico, você já pode desconfiar. Esse é o resultado principal. Você já pode desconfiar. Meu celular tá louco. Você pode desconfiar que. Pode ser que fica melhor mesmo, né? Então, sempre quando ele fala gás monatômico, quer dizer que PVN é igual a nRT, tá? Ele tá querendo dizer isso aí. Passando pelos pontos A, B, C e D, caracterizados pelos valores de pressão e volume apresentados no diagrama. Então ele colocou lá os pontinhos lá, tudo. Tendo em vista as informações apresentadas no diagrama, considere as seguintes afirmativas, tá? Então ele tem um diagrama e fala: o processo de A a B é isométrico, de C a D, os pontos C e D estão à mesma temperatura, o trabalho realizado pelo gás no processo de B a C é nulo, o processo de C a D é isobárico. Então, vou desenhar primeiro o gráfico aqui, mas algumas coisas a gente consegue responder, né? Por exemplo, de U1 aí, o processo de AB é isométrico? Primeiro, você sabe o que é isométrico? Isso é outra coisa importante. O que é isométrico? Volume constante. Isso. Isométrico é volume constante. O processo de A a B, ele é um processo a volume constante? Sim. Então, ó, a primeira já é verdadeiro. Então, esse primeiro processo aí, ele já é verdadeiro. Tá? O 3 também dá para responder. O trabalho realizado pelo gás de B a C é nulo? Tem trabalho, ó, de B a C, ó, de B a C aqui, ó, de B a C. De B a C, esse trabalho é nulo? Como que você faz para ver se o trabalho é nulo? Se não tem trabalho, o que acontece? O volume não mudou, né? Olha o volume. De B a C teve variação de volume, ó. No B ele estava com volume V0, no C ele está com volume 2V0. Teve variação de volume? Teve. Então o trabalho é zero? Não, é falso. Então a gente já sabe que a 1 é verdade, a 1 é verdadeira e a gente sabe que a 3 é falso. Agora a gente precisa ver a 2, tá? Porque a 2 é uma pergunta sobre a temperatura. Ó, a temperatura do ponto... Qual que são os pontos mesmo que levam em consideração? B e C, né? C e D. Ó, o que você faz? Pensa assim, ó. É gás ideal. Ó, eu estou trabalhando com gás ideal. Se é gás ideal, PV é igual a nRT. Eu já falei isso algumas vezes, vou insistir. Para sair do ponto D, mas que burrinho aqui é D, C. Para sair do ponto C e ir para o ponto B, o que aconteceu? Variou a pressão, variou o volume. Então, ó, essas duas grandezas estão variando. E ele faz perguntas sobre a temperatura. O N e o R não estão variando. Sempre quando eu tenho uma questão desse tipo, o que eu ensinei para vocês? Tudo que está variando vem para um lado e tudo que não está variando fica do outro. Então, ó, o T que está multiplicando, ele vem para a esquerda dividindo. PV sobre T é igual a NR. E isso daqui não muda. Isso daqui é constante. Ó, se eu tenho uma relação igual a constante, isso conserva. O que eu tenho no início é igual ao que eu tenho no final. Então aqui, essa multiplicação de P com V dividido por T conserva. Então o que eu tenho no início é igual ao que eu tenho no final. Então, ó, o que eu sei? PC, VC sobre TC é igual ao que eu tenho no final. Quem que é no final? PD, VD, TD. Entenderam isso? Isso é muito importante. Sim ou não? Temos um sim.
tá? Então, ó, o que vai acontecer? Quem que é o PC? O PC vale 3P0, ó, no gráfico, ó. O PC vale 3P0. O VC vale 2V0. O TC, eu quero a relação deles que eu quero descobrir. O DC vale 2P0. O PD, desculpa. 2P0. E o VD vale 3P0. 3V0. PD. Temperatura C. Ó, P0 corta com P0, V0 corta com V0, o 3 corta com 3 e o 2 corta com 2. Então ficou 1 em cima. Qual que é a conclusão que a gente chega? Que a temperatura em C é igual à temperatura em D. Cuidado, hein? A temperatura em C é igual em D. Não quer dizer que o processo é isotérmico, hein? Só que ele saiu de uma temperatura e chegou na mesma temperatura. Mas teve variação de temperatura no processo. Como eu sei disso? Porque isso daqui é uma reta. Processo isotérmico nunca é uma reta. Tá? Então, ó. Beleza. Fechou? Então, ó. Legal. E aí ele pergunta, o processo CD. A outra pergunta, o processo CD é isobárico? O que significa um processo, o que significa mesmo um processo isobárico? Ele perguntou se o processo CD é isobárico. Pressão constante. E aí, tem pressão constante nessa variação aí? Não. Então, ó, A4 também é falso porque tem variação de pressão. Falso. A2 é falso? A2 eu não... O que ele fala? Ele fala o processo tem a mesma temperatura? Tem. Essa daqui é verdadeira, então. Isso é verdadeiro. Beleza? Então, ó, foi o exercício número 5 aqui que eu fiz, não foi? Então, ó, agora eu vou fazer um exercício um pouquinho mais difícil, mas ele está relacionado a essas coisas aqui também. Ó, é o exercício número 12. Ó, você viu? FUVEST 2019. Caiu um ano retrasado. Então é um exercício muito recente. Tá? Então, esse tema aqui aparece demais. Aliás, não é que é um tema que aparece demais. É um tema assim que vocês dão pouca bola. E quando ele aparece, geralmente vocês erram. Porque vocês não estudam ele. Fazendo o desenho aqui. Ele tem uns caminhos dele. Ele fala assim, ó, o diagrama PV da figura A, B e C representa as transformações possíveis de um gás entre os estados 1 e 2. Então eu tenho no estado 1 e vou para o estado 2. O A, B e o C representam os caminhos que eu posso fazer dentro desse para transformar. Eu posso fazer o caminho A, que é esse aqui é o caminho A, né? Eu vou descer e vou reto. Que significa o quê? Aqui isovolumétrico, isso daqui é adiabático, né? Isobárico, desculpa. Então, isovolumétrico e isobárico. A mesma coisa vai acontecer no caminho C, só que ele vai inverter. Primeiro ele vai no isobárico e depois ele vai para o isovolumétrico. E no caminho B, que ele vai simplesmente direto ali, tá? Então, esses são os caminhos que ele está fazendo do gás ali. E aí ele faz a pergunta: com relação à variação da energia interna do gás e do trabalho realizado por ele entre os estados, é correto afirmar? Então, ó, eu quero saber a relação entre o trabalho realizado pelos estados. Ó, então eu vou voltar para cá e a gente vai analisar a melhor forma é analisar o trabalho primeiro.
como que eu vou fazer para analisar o trabalho? Eu vou dividir cada um dos pedaços, tá? Na hora da prova você vai bater o olho e já vai saber. Aqui eu vou fazer de uma forma mais divididinha. Pedaço 1, pedaço 2, pedaço 3. Ó, o processo A é assim. Esse é o processo A. O processo B é na diagonal. E o processo C é assim. O que eu ensinei para vocês? O trabalho é a área embaixo da curva. Então, ó, por exemplo, nesse processo aqui, ó, o trabalho é essa região aqui. Esse daqui é o processo A, né? Processo A, B e C. No processo B, o trabalho é essa área aqui. E no processo C, o trabalho é essa área aqui. Qual que é a conclusão que a gente chega do trabalho? Qual deles tem maior trabalho? C é maior do que A, que é maior do que B. Então, ó, é isso aí, ó. O trabalho de C é maior que o trabalho de B, que é maior que o trabalho de A. Na verdade, lá ele usa W como trabalho, né? Então eu vou usar W também, só para manter lá no exercício. Então, uma parte do exercício foi. Foi difícil isso aqui? Para ver qual que é a relação entre o trabalho deles? Não. Então, foi tranquilo essa primeira parte, né? Então, agora vamos lá para a segunda parte, porque agora eu quero saber a relação entre a energia interna dele. Tá? Ó, energia interna, aí você tem que falar para mim, ó. Energia interna depende do quê? Temperatura. A variação da energia interna depende basicamente da variação da temperatura. Então a gente sabe que a variação da energia interna é N 3 meios, né, de NR delta T, variação da temperatura. Ó, em algum desses processos, a variação da temperatura é diferente? Porque assim, ó, eu tenho uma temperatura na posição 1 aqui e eu tenho uma temperatura na posição 2. A variação da energia interna só depende da temperatura final menos a inicial. Em algum desses processos, a temperatura inicial ele vai chegar num ponto diferente do gráfico? Não. O que significa? A variação da energia interna no processo A é igual à variação da energia interna no processo B, que é igual à variação da energia interna no processo C. Matamos o exercício. Você estava todo desesperado com ele, provavelmente, a primeira vez que você viu ele, mas você viu que não tem nada demais. Então, ó, qual é a conclusão que a gente chega? Alternativa A. Todo o processo aí. Beleza? Tranquilão, né? Ó, 18, da Unesp, cai na segunda fase da Unesp 2018. Olha a imagem que você está vendo. Essa imagem que você está vendo é o quê? É aquela imagem que eu te mostrei no vídeo. É a mesma imagem, tá? Essa imagem é muito utilizada. Então você já sabe o que é o que aqui. Isso daqui é a fonte térmica. É a fonte quente, desculpa. Isso daqui é a fonte fria. E aqui é onde ele realiza o trabalho. Ok? Então ele realiza o ciclo inteiro, tá? Beleza? Tá difícil aí para acompanhar? Como que tá? Beleza? Então tá.
Então vamos lá. Ele fala assim, ó. A figura mostra uma máquina em que a caldeira funciona como uma fonte quente e o condensador como uma fonte fria. Beleza, ele até explicou isso. Caldeira fonte quente, condensador fonte fria. Considere que a cada minuto a caldeira, por meio de vapor, uma quantidade de calor igual a 1,6 vezes 10 a 19. Ó, quem que fornece essa quantidade de calor? Essa quantidade de calor de 1,6 vezes 10 a 19. Quem fornece essa quantidade de calor é a caldeira. A caldeira fornece essa quantidade de calor. Então, esse é o calor que vem da fonte quente. E ele segue. E o condensador recebe. O condensador recebe uma quantidade de calor que é igual a 1,2 vezes 10 a 19, a 10 a nona joules. Calcule o rendimento da máquina. Ah, você deu risada. Você deu ó, segunda fase da Unesp, gente. Segunda fase da Unesp. Imagina, olha o exercício, olha o item A. Olha o item A, olha o nível do item A. Não, é difícil esse item A aí? Não é. Eu ia olhar e ia pular. É, tá vendo? Como que quando você tem o... Como que é a sua pergunta, Laura? A sua pergunta eu achei que... Mas o problema é o B, mas calma, vamos resolver o A. Mas o que o condensador recebe... Mas o condensador recebe não tá quente ainda? Não, o calor que ele recebe tá quente, mas assim, ó, o fonte fria não quer dizer que é frio o calor. Fonte fria, o calor que vai para fonte fria só significa que aquele calor está sendo jogado numa fonte que vai roubar a energia dele. Você entendeu isso? Foi isso que você perguntou? Entendeu? Então, ó, a gente sabe o calor da fonte quente, que é 1,6 vezes 10 a 9 joules, e o calor da fonte fria, que eu vou chamar de FF, tá? 1,2 vezes 10 a 9 joules. E ele pergunta o rendimento. Peraí, deixa eu voltar lá. Voltou? Então, ó, aí ele faz uma pergunta sobre o rendimento. Bem, você sabe, o rendimento é 1 menos o calor da fonte fria menos o calor da fonte quente. Pronto, esse é o rendimento. Ah, mas aí eu não lembro do... Você precisa lembrar, tá? Você precisa lembrar. O único detalhe que é aqui, você vai precisar lembrar dessa relação, desse calor aqui. Então isso aqui vai ficar 1 menos 1,2 vezes 10 a 9 dividido por 1,6 vezes 10 a 9. Ó, 10 a 9 vai embora, a vírgula vai embora. Ficou 12 sobre 16, que ficou 3 sobre 4. Então isso aqui é 1/4. O rendimento é de 25%. Pronto. Então o item A foi. Pô, você já matou metade do exercício, né? Você já matou metade desse exercício aí, você ninguém de seguida. Então beleza. Então esse foi o item A. Agora a gente vai pro item B. Ó, essa que é a importância de você saber todos os pontos, assim, principalmente as coisas básicas. Você saber as coisas básicas. Olha o item A. Às vezes você passa despercebido por um item A desse e fala, esse exercício é difícil. E no fim não é. Tá vendo? Ó, como que a dificuldade tá relacionado com quanto a gente sabe? Então, quanto mais básico a gente sabe, mais chance de acertar exercício a gente tem. Tá? Então, isso é muito importante. Ó, o B. Considere que 6 kg de água de refrigeração fluem do condensador a cada minuto. Então, ó, ele está falando que sai a água daqui, sai isso daqui do condensador. Tá? Essa água que sai do condensador. A cada minuto. É importante isso aqui. A cada minuto. Ó, isso dá uma ideia de vazão, tá? Variação de massa ou variação de volume num intervalo de tempo, isso é vazão, tá bom? Que essa água sai do condensador a uma temperatura de 20 graus.
acima da temperatura de entrada. Então ele saiu do condensador 20 graus acima da temperatura de entrada. Porque, ó, tá vendo? Ó, entra uma água gelada aqui e aí ele passa esses negócios aqui dentro do... Tá vendo? Essa serpentina passa aqui, ele joga água quente para fora para dar uma esfriada nessa água e essa água continuar, né? Então ela entrou numa temperatura, tem uma variação, né? Se ela sai a 20 graus acima, ela variou 20 graus a temperatura dela, acima da temperatura de entrada. O calor específico da água é esse daqui. Então, ó, kilojoule, quilogramas, graus Celsius. Ó, olhando sempre para as unidades, ó, a minha resposta vai sair em joule, a massa tem que estar em quilogramas, a temperatura em graus Celsius, beleza. Quilograma, graus Celsius, tá tudo feito. Calcule a razão entre a quantidade de calor retida pela água de refrigeração e a quantidade de calor recebida pelo condensador. Ó, o segredo que você está achando difícil nesse exercício é o que ele escreveu aí no final, ó. Calcule a razão da quantidade de calor contida pela água de refrigeração. Então, ó, a água de refrigeração, essa daqui que está entrando no condensador. E a quantidade de calor recebida pelo condensador. Você entendeu o que está acontecendo nesse processo? Porque assim, ó, o que acontece, ó? Qual que é o que tá rolando, ó? Ele joga uma quantidade de calor que é essa daqui, ó, pro condensador, 1,2 vezes 10 a nona. Só que essa quantidade de massa de água com essa variação de temperatura faz com que esse condensador, essa água que está entrando lá dentro, roube um pouco dessa energia. Essa é a energia que a água fria que está entrando aqui dentro tá ganhando para diminuir a temperatura no condensador. Entendeu? Tudo dentro do condensador, ó. Tudo dentro do condensador. Então, ó, eu tô jogando aqui dentro do condensador essa energia. Só que na hora que eu passo aqui dentro essa temperatura gigantesca, a água fria que está entrando aqui dentro, ela está ganhando 20 graus e essa quantidade de massa. Então quer dizer que isso daí foi a quantidade de energia que essa água roubou do condensador. E aí o que ele quer? Ele quer a razão dessa quantidade absorvida pela água dividido pela quantidade da fonte fria. É isso que ele quer. Então, ó, vamos lá. A dificuldade do item B é mais para a gente interpretar o que está no problema, o que ele quer dizer com aquilo. Mas ele também não é difícil. Então, ó, o que eu vou usar? Se tem variação de temperatura, sem dúvida. Que macete. Variação de temperatura. Ele me deu a massa, né? Ele falou que a massa é 6 vezes 10 a terceira. A capacidade da água, ele falou que é 4 vezes 10 a terceira. É isso mesmo? É 4 vezes 10 a terceira? Deixa eu olhar. 4 vezes 10 a terceira. E a variação de temperatura é 20 graus. Pronto, com isso eu vou calcular toda a energia que ele roubou no processo de condensador. Eu vou falar de novo para você. Então, ó, deu 24 vezes 2, 48, deu 480 vezes 10 a sexta. Dá para andar 3 casas, isso aqui fica 0,48 vezes 10 a nona joule. Então, essa é a quantidade que ele roubou. O que ele quer? Ele quer ver a razão. Vou chamar de R, a razão dessa quantidade pela quantidade da fonte fria. Então, 0,48 vezes 10 a nona dividido por 1,2 vezes 10 a nona. 10 a nona vai embora com 10 a nona. Então, ó, 0,48. Ó, tem duas casas depois da vírgula. Aqui tem uma só, acrescento 0. Então, ficou 48 dividido por 120. 48 dividido por 120. Isso aqui vai dar 0,4. 0,4. Essa, deixa eu só conferir se é 0,4 mesmo. 48 dividido por 120, 0,4. Perfeito. Ó, vou falar de novo para você a interpretação. Ó, o que vai acontecer? Ó,
Ele fala assim, ó. Considere que 6 vezes 10 a terceira quilogramas de água de refrigeração flui pelo condensador. Então eu estou jogando a água aqui dentro do condensador, que está aqui dentro. A cada minuto. E essa quantidade de água sai do condensador a uma temperatura de 20 graus. Então, ó, ele jogou 20 graus maior. Então, ele joga água gelada e sai água fria. Joga água gelada, desculpa, joga água fria, sai água quente. Então, ele falou que na hora que ela entrou, ela absorve calor. E esse calor que ele absorveu, na hora que ele jogou para fora, sai com uma temperatura de 20 graus maior. 20 graus maior. Um aumento de 20 graus na temperatura. Ele dá o calor específico da água. Aí ele fala assim, ó, calcule a razão entre a quantidade de calor retido pela água, ó, quantidade de calor retido pela água de refrigeração. O que é essa quantidade de calor retido pela água de refrigeração? Ó, a água que entra aqui, ela vai tentar atingir o equilíbrio térmico com a água que está passando muito quente aqui nessa serpentina. Então essa água aqui que está passando, nossa, numa temperatura elevadíssima dentro dessa serpentina, ela vai diminuir essa temperatura. Por quê? Essa água fria que está entrando aqui dentro, ela está roubando calor, tá? Eles estão indo por equilíbrio térmico. Então quem está mais frio, o calor sempre vai do mais quente para o mais frio. Então ele tá roubando, esse que está mais frio, ele está roubando o calor. Então, na hora que ele sai com uma temperatura de 20 graus maior. E ele quer saber com a quantidade de calor que entra aqui dentro do condensador, que é essa daqui, que é 1,2 vezes 10 a 9 joules. Entendeu? Sim ou não? Sim. Fera? Então é isso aí, tá certo? Então, ó, você já tem uma lista nova aí para poder se debruçar nessa lista aí, tá bom? Então fechou. Aí na quinta a gente já faz um plantão que já tem umas listas aí que a gente precisa começar a fazer elas, beleza? Então, ó, vai voltar aí uma aula de filosofia ou sociologia. Beleza? Então, ó, 1, 2, 3, aprovação.